Há pouco mais de 100 anos, a humanidade ganhou a possibilidade de retratar a história de uma forma até então inédita. O cinema se tornou em pouco tempo protagonista na vida da maioria das pessoas, seja para se divertir, para reunir a família ou para um primeiro encontro. O cinema formou a imaginação de muitas gerações e continua construindo um repertório de imagens, músicas e sensações que iremos lembrar por toda a nossa vida. E isso pode acabar sendo mais impactante que anos vividos dentro de uma sala de aula. A série que estamos lançando hoje tem o propósito de apresentar o poder e a influência do cinema em nossas vidas, possibilitando decisões melhores na hora de escolher algo para assistir sozinho ou com a família. A sétima arte será dividida em 7 episódios. Um episódio por dia, com estreia marcada sempre às 20 horas aqui em nosso canal do YouTube. Hoje, você irá conhecer o impacto que essa arte tão jovem já promoveu na sociedade ao longo do último século. No episódio 2, que estreia na terça-feira, iremos nos aprofundar nas camadas de significado do cinema e entender como um fenômeno comercial se transformou também em uma ferramenta política muito poderosa. Já no terceiro episódio, apresentaremos uma tese inédita sobre o progressismo no cinema. Nenhum documentário apresenta o estudo que iremos revelar gratuitamente aqui em nosso canal. Por fim, dos episódios 4 ao 7, iremos nos aprofundar em 4 grandes obras do cinema: O Poderoso Chefão, Star Wars, A Felicidade Não Se Compra e O Senhor dos Anéis. São grandes histórias que mostram como o cinema é a arte mais influente do nosso tempo e de como devemos nos atentar a isso. Lembrando, a sétima arte é composta por 7 episódios que serão lançados em 7 dias, um após o outro, sempre às 20 horas. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que há cerca de um mês lançamos a nova Brasil Paralelo. Aumentamos a frequência com a programação diária em nosso canal do YouTube, aumentamos a presença com o lançamento do nosso aplicativo de Smart TV e lançamos a BP Select, a plataforma de filmes da Brasil Paralelo que reúne filmes selecionados a dedo pela nossa curadoria. Análises de todos os filmes da assinatura, conteúdo infantil e mais de 50 produções originais com conteúdo estendido e novidades todas as semanas. A BP Select é a primeira plataforma de streaming do mundo onde você pode apertar o play sem medo. Sem medo de errar, sem medo de perder tempo e de assistir conteúdos inadequados ou até mesmo não entender a história. Escolhemos a dedo todos os filmes da nossa assinatura. Trata-se de uma seleção com somente aquilo que realmente vale a pena ser assistido. São milhares de assinantes espalhados por todo o Brasil e relatos que não param de nos surpreender. Ao assinar a BP Select, você contará com análises exclusivas da nossa equipe para todos os filmes do catálogo. São conteúdos adicionais produzidos com a qualidade da BP que você já conhece. Além disso, a BP Select também atende um dos maiores pedidos do nosso público, um catálogo com desenhos infantis. São desenhos e séries pensadas para ensinar grandes lições e valores, formar uma boa imaginação e, acima de tudo, se divertir. Tudo isso em uma plataforma que a família pode apertar o play sem medo, pois nossa seleção infantil fez questão de manter abordagens seguras para as crianças. O nosso objetivo é que você saia de cada sessão melhor do que antes de apertar o play. Acessar a BP Select com todo o nosso conteúdo disponível em um aplicativo de TV sai por apenas R$ 19,00 mensais. E durante o lançamento da sétima arte temos um convite especial. Assinando agora a BP Select, você vai ganhar como bônus o livro digital A Sétima Arte e o Parasita Pós-Moderno, com a tese completa do documentário, feito por nossa equipe de roteiro e produção, ingresso virtual para a rodada de conversa sobre cinema, com os nossos convidados Guilherme Freire, Rasta e Lucas Ferrugem, que irá acontecer durante o mês de novembro, e também concorre ao kit exclusivo da BP Select, temático da sétima arte, que iremos sortear no dia 1º de novembro. Esse pacote de benefícios só fica disponível até o dia 31 de outubro. Caso tenha qualquer dúvida, temos uma dica. Assine a BP Select e consuma todo o conteúdo por 7 dias. Se você não gostar, nos envie um e-mail que devolvemos todo o seu dinheiro, sem nenhuma burocracia. Este é o compromisso que assumimos com a qualidade do conteúdo que disponibilizamos aos nossos membros. Com a BP Select, você irá transformar a sua forma de assistir filmes.
Assine agora e aproveite o melhor da sétima arte. Para isso, posicione a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo ou clique no link contido na descrição. Junte-se aos milhares de assinantes da BP Select e aperte o play sem medo. Fique agora com o primeiro episódio da série A Sétima Arte. Nós contamos com a sua participação, um bom filme e até breve. Quando eu tinha 3 anos, eu lembro do Rei Leão. E eu lembro de ter o cobertor do Rei Leão e de juntar com meu pai e ter uma experiência aconchegante. Lembro do meu pai, minha mãe, minhas irmãs. A gente indo assistir filmes, comendo pipoca, tomando refrigerante. Quantas sessões de cinema, sábado à tarde, domingo à tarde, com a minha família. Depois do cinema em casa, com as minhas filhas. Assim, eu esperava muito os finais de semana chegar, para a gente poder ver alguma coisa, ir para uma matinê. E vim de uma época que é muito diferente de hoje, né? Todo um final de semana poderia girar em torno de um filme que alugaríamos na locadora, né? Levaríamos uma fita VHS para casa e prepararíamos digamos assim, toda a casa e todo o momento da noite de sábado para assistir a um filme. Eu sempre procurei no cinema um caminho de consolação, um caminho de inspiração, uma experiência de família. Let me tell you a story. I think that movies have become the prime way that modern people have told stories, especially in the later part of the 20th century and up to now. Você colocar as pessoas numa sala escura, focadas em uma ideia, em uma história, é algo muito poderoso. Nel cinema c'è qualcuno che parla a qualcun altro per circa 2 ore al buio. Isso vai fazendo com que uma mensagem vá sendo colocada em partes na cabeça de quem está assistindo, né? Então é algo que pode ser muito bom ou muito perigoso. Al cinema lo spettatore ha la sensazione che la storia si svolga in modo naturale sotto i suoi occhi, ma in realtà è un discorso costruito in modo alle volte straordinariamente efficace, straordinariamente potente, straordinariamente ben fatto, che dà emozioni, dà anche delle rivelazioni intellettuali, però non bisogna mai dimenticare che è sempre qualcosa di costruito da qualcuno per arrivare a tanto pubblico in un paese o in tutto il mondo. Não podemos esquecer que isso é o que acontece na própria cultura. Não, olha como mudou o pensamento da sociedade. Não, olha como mudou a intenção dos artistas. Let's go. Let's go. E nós temos isso aí documentado da melhor forma possível, que é através da arte. E ele já foi usado desse modo várias vezes na história. O cinema é chamado da sétima arte, acho que por 2 motivos. Primeiro, o cinema é a sétima arte porque ele engloba as artes anteriores.
Mas 7 é um certo número da perfeição. Então o cinema, ele tem uma perfeição do modo como ele representa a realidade. Roland Barthes did an interpretation of going to the movies and interpreting it as a religious event. The curtain that opens and, you know, this sense of you wait in line, you go inside, you sit in the dark, and then there's this revelation. It's almost like the Eleusinian Mysteries, you know, you pull back the curtain and then you have this revelation. Onde todo mundo fica em silêncio, prestando atenção numa coisa só, cercada do escuro. É algo muito mágico. Para mim, é quase um ritual. É quase como se fosse uma missa, na verdade. And also we come together, we're all sitting together, there's a communal aspect to movies. Esse cinema que faz as pessoas saírem de casa e terem uma experiência coletiva, prestando atenção em algo, é um ritual. I love the quote of, I believe it was Louis B. Mayer, and he said something like this: when audience go to the theater and the lights go down and a good movie begins to unfold before them, what they really want is to hear God whisper something to them that's so important it reaches deep into their soul. Eu creio que a arte do cinema é a arte mais convincente que a humanidade já produziu. De fato, ela se aproxima muito do que seria uma criação própria. No princípio, era a luz. E a primeira coisa da arte do cinema é a luz. Acende uma luz e eu consigo enxergar as coisas. You must face the long dark of Moria. I think one of the things that makes people like looking at screens and looking at movies is because you're watching people in light. It's pretty. I think this is like really basic human idea. Just the image of someone that is manifested to you in light is something which is entrancing in itself. Because you're basically looking at like transfigured beings in front of you that are projected to you in light. And so it has all these religious connotations that are, you know, universal in every culture. Our world was born. Depois Deus separa a luz das trevas. A primeira experiência que eu sei no filme é você vê o filme preto e branco e você vê a luz e as trevas, você vê o cinza entre as coisas e você consegue enxergar a imagem. Mas essa imagem, o Barroco já fazia, o chiaroscuro já fazia quadros com imagens de luz e sombras, com jogos assim, já tinha experiências de câmera oscura. A marca do cinema também é um movimento. Então, ali no Gênesis, Deus lança o firmamento da terra e separa as águas das terras, né? Então, o movimento, você passa do nada para o algo se movimentando, da potência para o ato. Eu acho que essa é a primeira sacada de que o cinema é mais do que a fotografia. E que ele pode contribuir para um movimento que ultrapassa o simples registro factual. E aí, quando você vê as imagens sobrepostas, você vê um certo movimento, né? Você já tem aqueles flipbooks, aquela passagem de imagens. Então você vê a luz e a sombra se movimentando. Quando você coloca isso numa história, você tem a importância do corte. O Barroco já tinha explorado isso. Se você olhar, por exemplo, a Vocação de São Mateus, tem 3 quadros um do lado do outro. Tem a Vocação de São Mateus, aí corta para São Mateus escrevendo o Evangelho e depois corta para o Martírio de São Mateus. Caravaggio colocou os 3 quadros um do lado do outro para você ver momentos diferentes da vida. Mas no cinema você tem a imagem escura, as luzes vão aparecendo, elas estão em movimento e você corta para os momentos diferentes da mesma trajetória. Então, a narrativa é uma primeira seleção da realidade, né? A gente está selecionando o que é importante e o que não é. E a gente está tentando encontrar a inteligibilidade de um acontecimento. The biggest, the most important, the most audience-satisfying filmmakers, what they do is just steep the story.
They deepen it, they pack it in, they make what it has to say just more dense. Here we go. Quiet. Roll 'em. She's got to talk into the mic. I can't pick it up. Cut! Don't you remember I told you? There's a microphone right there, in the bush. Shouldn't have flirting with Daisy. They will surely find you out. Ovviamente un momento che ha cambiato la storia del cinema è l'avvento del sonoro. No começo o cinema tinha um cinema mudo. E as pessoas sentiam necessidade do som. Então você tem dois recursos no cinema mudo para colocar o som. De um lado você coloca esses cartazes, né, essas cartas com o texto representando o que as pessoas estão falando. E de outro lado as pessoas colocavam instrumentos musicais na sala de cinema. A introdução da palavra, a introdução do som, da música no cinema foi um elemento fundamental porque agregou mais ainda, digamos, liturgicamente, a experiência sensorial. E transmitir aquilo que ele quer transmitir através da música também. É muito engraçado que o Tolkien fala que o mundo é criado numa sinfonia. Então você espera ver uma sinfonia no cinema. Leave the gun. Take the cannoli. I'm gonna make him an offer he can't refuse. No! No, I belong! Aí você fecha a sétima arte com começo, meio e fim, envolvendo o som, a luz, a imagem, as trevas e o bem. Esses símbolos, em última instância, eles vão falar também sobre o elemento moral. Se as trevas e a luz em conflito, qual delas vai triunfar e o que tem no meio do caminho entre essas coisas. Quer assistir a filmes selecionados a dedo pela equipe Brasil Paralelo? Por apenas R$ 19,00 mensais, você assina a BP Select e acessa um catálogo de ponta com filmes, análises e podcasts. Apenas R$ 19,00 mensais. You remember Prometheus, don't you? Stole the secret of fire and gave it to man. Made Zeus so angry, chained Prometheus to a rock in the Great Caucasus. Each day, his eagle pecked out the poor man's liver. A narrativa, ou seja, contar histórias, é uma das formas primordiais que o ser humano tem para entender o mundo. Parece que isso é um ímpeto natural. O ser humano quer histórias. Ele quer saber de onde ele veio, ele quer saber para onde ele vai. E, ao mesmo tempo, ele quer saber o que ele pode fazer diante dele. Ele é original, ele é uma alma irrepetível, diferente de todas as outras. E ele quer saber todas as possibilidades, né, que estão diante dele. Primeiro entende o mundo
através das narrativas. E é isso que eu chamo de mito. O mito é a narrativa fundadora. São aquelas histórias que explicam para uma comunidade como o mundo é e o que a existência humana é e o que a gente deve esperar. You know, when the bards would sing the Iliad to the Greeks, they were doing it not just to entertain them on a late evening. They were doing it to help people commune together and recognize their story, all the dark aspects and the positive aspects of their story. Então a imaginação e a memória juntas aí, você tem vivências, experiências, né? Você se abre pro humano, é uma experiência antropológica de o que é o homem e em que medida isto também sou eu. Eu posso passar por algo parecido, eu posso me ver diante de um desafio desse. Então nisso o cinema acrescenta muito. É isso, a gente vive nos nossos mitos fundadores, a gente reage a eles e não aos fatos brutos como a gente acha que está reagindo. Por quê? Porque o pensamento humano ele é inevitavelmente simbólico. E um modo privilegiado de símbolo é a narrativa. And there, a mechanical wonder allowed me to see the sun rise for the first time in 200 years. And what sunrises? Seen as the human eye could never see them. Silver at first. Then, as the years progressed, in tones of purple, red, and by long lost blue. Quando a gente assimila novas narrativas, a gente está assimilando novos modos de ver o mundo. Então, assim, aspectos do mundo que eram meio invisíveis para nós, porque aquilo estava lá, mas aquilo não estava verbalizado, simbolizado, narrado, né? Aquilo, de repente, se torna visível. Então, o nosso mundo se ampliou. The way that people have told stories for millennia has been refined and refined. And so if you look at religious stories, especially fairy tales, all the very, very old stories, they seem to, through time, almost like an evolutionary process, the things that people remember are passed on generation through generation. So if you look at old stories, what you see are very powerfully condensed symbolic stories. Então antes você tinha o jornal, você tinha o folhetim, a novela de folhetim, mas que era muito restrita, a pessoa tinha que saber ler. Então acho que o grande salto, digamos, que o cinema dá, que a partir de agora qualquer ser humano é capaz de o quê? Acompanhar uma história, acompanhar pessoas fazendo coisas num ambiente, enfim, ação, drama, suspense, em tudo, né? A partir desse momento, a humanidade muda de paradigma. Agora ainda falta alguma coisa, quando estão as coisas desenhadas desse modo, né? Eu sinto no cinema a necessidade de ver alguém, né? Mas eu preciso de uma pessoa que me conte uma história, que conte a vida dela. Who is it? George Bailey. Oh, you mean the kid that had his ears slapped back by the druggist? That's the kid. É engraçado, Deus cria a imagem e semelhança. O ator, ele imita algo, ele sempre está imitando algo. Mas se ele representa algo de profundo e algo que eu já vivenciei, algo que se relaciona com a minha história de vida, eu tenho uma empatia com aquele ator, eu consigo me ver representado nele. Sure you remember Achilles from Tales of Troy? He's my favorite. We want to experience everything in life. And that's one thing cinema does for us, is we can't. There aren't enough days in our lives. There aren't enough opportunities or circumstances or money that we might have that will allow us to experience everything. O filme, ele faz com que você consiga viver várias vidas que você não pôde viver. Ele faz com que você consiga sentir emoções que você não conseguiria nessa vida. E faz com que você se capacite a refletir sobre as possibilidades dentro da sua própria vida. You think I don't know what you're doing? You're so quiet all the time. I know. Are you losing money? No, I'm not losing money. That's not the point. That's not the point. It's dangerous. It's dangerous to me.
É por isso que eu acredito muito no cinema que conta histórias. E as histórias são ferramentas para a vida. O protagonista, ele leva a gente junto com ele pra gente sentir coisas que a gente não seria capaz de sentir, experimentar um ponto de vista que a gente jamais seria capaz de experimentar na nossa vida e, quiçá, chegar a uma conclusão que a gente nunca seria capaz de chegar sozinho. Querendo ou não, assistir um filme é um exercício de empatia. Você está se colocando naquele lugar, está sentindo aquela dor e está tomando uma decisão baseado naquelas informações que você está recebendo. What's definitely represented in movies, you can see that, there are entire classes you can take and there are books that have been written on how to adapt the hero's journey to movies. O que é a jornada do herói do Campbell? There is a certain typical hero sequence of actions which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. I've been looking for you, Neo. I don't know if you're ready to see what I want to show you. At last. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. You're going to have to make a choice. In the one hand, you'll have Morpheus's light, and in the other hand, you'll have your own. I'm not the one. I'm going in. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Human beings are a disease, a cancer of this planet. Dodge this. You move like they do. I've never seen anyone move that fast. Do you believe it now? You first meet us. Mr. Anderson. What is he doing? He's beginning to believe. Why are there so many stories of the hero or of heroes in mythology? Well, because that's what's worth writing about. I mean, even in popular novel writing, you see the main character is a hero or a heroine. That is to say, someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. Many of the big budget movies are using that almost like as a track. If you do it successfully, you can really capture the people's imagination. A good example was, of course, The Lion King. In The Lion King, they really used Campbell as a guide to write the story, and it's very powerfully done, very successful. Acho que a jornada do herói reflete uma estrutura mítica que a gente pode considerar tanto do ponto de vista do inconsciente coletivo, na psicologia, mas uma verdade humana muito profunda. E por isso é tão palatável, e por isso a jornada do herói, na Guerra nas Estrelas, no Senhor dos Anéis, no Rei Leão, atiça e desperta tanto interesse porque a gente se vê imediatamente refletido. É porque o cinema, desde o começo da Era de Ouro, está buscando representar algo que nós perdemos, que é a jornada da nossa alma. Então, por isso, a jornada do herói tem como ponto inicial a saída. Sair de casa, desaportar, tirar a âncora que nos dá conforto e subsídio existencial do que está ao nosso entorno e partir em viagem, começar uma viagem. We'll be safe enough once we make the jump to hyperspace.
Veja, essa é a estrutura, por exemplo, da Odisseia. Essa é a estrutura da Eneida. Essa é a estrutura da Divina Comédia. Essa é a estrutura do Grande Sertão Veredas. Our very conception of the hero is the Christian knight, basically. If you look at ancient heroes in Greece or in other ancient cultures, let's say, the hero didn't have to be heroic the way that we think of them at all. I know your true character. I know your pride, your vanity. Você pega um grego pagão antes do cristianismo, não tem essa história. O que é um herói pra gente? Um herói é essa pessoa grandiosa que se sacrifica em nome de um bem maior. Isso aí não é um herói pro grego. Um herói pro grego é alguém que tem na árvore genealógica algum deus. Tem, assim, sangue divino correndo nas veias. E por isso ele é maior que um ser humano comum. Ele faz coisas que o ser humano comum não faria. There's a reason why Disney retold Hercules the way they did, because the actual story of Hercules is that he slaughters his own children in a fit of insane rage. What has happened to you? And so, but he nonetheless is considered a hero. If you read the Iliad and you look at Achilles, who's complaining, you know, who's brooding in his tent because they won't give him his sex slave, it's like those are the ancient heroes. E o que ele faz com esse poder? Ele não se sacrifica em nome de um bem maior. Ele busca a fama. Get up, Prince of Troy. Get up. Won't let a stone take my glory. É isso que um herói épico, um herói mesopotâmico, Gilgamesh ou Aquiles, ou todos os heróis homéricos, tá? Eles buscam a fama, eles buscam fazer alguma coisa grandiosa que vai fazer eles serem lembrados depois. Ou seja, eles buscam essa imortalidade que é a celebridade entre os homens. Eles querem ser cantados, eles querem ser objetos de um poema. Que essa é a forma que eles encontraram de se tornarem imortais. It's an honor to all Phaeacia that such a hero as Odysseus of Ithaca sits among us. I will give my finest ship, heavy with gifts and food, and the finest mariners in all Phaeacia to sail you safely home. The modern hero is based on the Christian knight. That is, the person who puts their strength to the service of those that can't defend themselves. E aí, pra gente, herói, essa pessoa grandiosa que usa essa grandeza para se sacrificar em nome do bem, isso aí é típico de uma cultura cristã. Essa pessoa, ela está imitando a Cristo. O herói é uma imitação de Cristo. That is really a transformation of the vision of the hero which happened in Christian culture, that people have so imbibed in their storytelling that they don't see it anymore. And they can't see how much of the ideal of the knight, even though in reality the knights were probably boors most of the time, and they probably actually didn't at all play up to the ideal, but the ideal itself as a trope of storytelling. Now that ideal is what basically has fit into every single movie that has a hero in it. That is actually how we recognize heroism. Someone who puts their strength to the service of those that can't defend themselves. Falam tanto do herói como se fosse, o herói, a gente vai ser dependente, é o sistema e tal. O herói é a busca da nossa alma. Nossa alma tem que vencer as dificuldades que são os nossos vilões. Por isso que grandes artistas do cinema colocam o vilão como espelho do herói. O herói e o vilão são uma contraparte. Release him, or I'll cut your throat. Por que o Gollum é tão bom, o Gollum e o Frodo? Porque o Gollum é um hobbit. O Gollum é o hobbit que caiu. O Frodo, toda vez que ele olha pro Gollum, ele lembra que ele pode cair em qualquer momento por pecado, ele pode se corromper, ele pode perder a identidade dele. I am your father. Por que a cena é icônica do Darth Vader revelar que é o pai? Porque ele é como o Luke, porque ele é um cavaleiro Jedi do passado que se corrompeu. E o Luke pode se corromper. Então, o Luke Skywalker percebe não só a filosofia Jedi, da autocontenção da força, de como a força precisa ser vetorizada para o bem, porque a força é uma dinâmica difusa, que pode ser usada para o mal, que pode ser canalizada para multiplicar o mal.
E quando ele pode matar o Darth Vader e ele renuncia à morte, ele converte o pai. Isso me parece uma jornada do herói já de tipo cristão. Você não consegue, é difícil imaginar Aquiles fazendo isso. When the chimes end, pick up your gun. Try and shoot me, Colonel. Just try. Por que a cena de faroeste é boa? Porque o contraponto, o vilão, ele é como o protagonista. No Raços de Ódio, de John Ford, aliás, o próprio protagonista está toda hora transitando entre o mal e o bem na alma dele. Ele pode toda hora se corromper, ele às vezes é pior do que os índios que sequestram a criança. E ele sabe disso, e ele tem consciência disso, por isso que ele vaga em direção ao vazio no final, porque ele se penitencia do que ele perdeu. Então as grandes histórias todas, o vilão reflete de algum modo o protagonista porque é o drama da nossa alma. You complete me. Porque aparentemente é uma coisa bem preto no branco e não chiaroscuro, que a gente falou ainda há pouco. Então, a graça do barroco de um Caravaggio, a graça de um Poderoso Chefão é que o Dom Vito Corleone é mau, mas ele também é bom. E os personagens bons também são maus. É porque nós somos bons e maus. Aqui o joio está confundido com o trigo. É só no final dos tempos que os bodes serão separados dos cabritos. Então você tem a verdade por trás. E essa verdade, ela pode ser atingida num nível muito mais profundo quando você está no mundo da fantasia do que quando você está na realidade do dia a dia. Porque nesse mundo fantástico, você é quem você quiser. Então tudo que você aprender nesse mundo fantástico vai ter uma relação com o você imaginário, né? Aquele cara que eu quero ser, que vai ser muito mais forte. E você, por estar se colocando no papel de um protagonista de uma história, muitas vezes vai perceber conceitos da realidade. E você vai trazer isso para o mundo real. Se não houver essa troca, inclusive, a fantasia não adianta de absolutamente nada. E ela vira pura e simplesmente uma historinha bonitinha que daqui a 2 meses ninguém vai nem saber do que a gente está falando. Quer ter acesso a grandes histórias do cinema com a curadoria da Brasil Paralelo? Assine a BP Select por apenas R$19 mensais e aperte o play sem medo. So I think the impact of cinema, the impact of filmed entertainment can't be overestimated. A grande arte é simbólica. Ela participa de uma realidade maior, ela aponta para uma realidade maior, ela apresenta uma realidade maior, espiritual, transcendente, supra-histórica, que comunica a todas as gerações, e ela faz isso mediante símbolos. Todas as culturas, todas as civilizações, todas as comunidades humanas têm isso. The difference for today is that it's more pervasive in our lives. We spend more hours in entertainment. We're watching on our phones, we're watching on our big screens, we're watching in the theaters. E aí ele tem um cardápio hoje muito variado, né? E o que as pessoas estão assistindo hoje? Everyone around the world is watching more entertainment. So it has a bigger impact in us and upon us. Sem dúvida, o cinema tem um impacto cultural, moral, social, político, econômico na nossa sociedade como nenhuma outra atividade. Fabelhaft, mein Lieber, fabelhaft. Das ist Ihr bester Film bisher. Danke. Cinema é uma arte, mas pode ser usado também como uma ferramenta política. Sim. Esperamos que você tenha gostado desse episódio de A Sétima Arte. É para pensar dessa forma sobre os filmes e extrair o máximo que eles podem nos oferecer que criamos a BP Select, a plataforma de filmes onde você pode apertar o play sem medo. Lembrando que até dia 31 de outubro teremos bônus exclusivos para você que se tornar um assinante da BP Select. Contamos com vocês e até breve.